dispersos. E no ano 70, Jerusalém é destruída de novo, o templo é derribado de novo, e eles são dispersos pelo mundo inteiro. São espalhados por todo o mundo, pela Europa, por tudo e quanto é lugar, tem judeu espalhado. E eles ficaram, irmão, do ano 70 depois de Cristo, até agora, o século 20, dia 19 de março de 1945, 47, é que eles voltam para Jerusalém, conseguem se estabelecer de novo na sua terra, e a ONU declara a fundação do Estado de Israel. Agora, irmão, tem alguém aqui que seja desse período aí? De 47? Tem, irmão Eliseu ali, tem mais que isso, tem mais, Eliseu? Isso é de que ano? 39? 49 ou 39? 39. O Eliseu já era vivo quando Israel voltou para casa de novo agora. Foi um dia desse, irmão. Foi agora, um dia desse ele estava fazendo a festa dele de 70 anos, agora, recente. A festa de 70 anos deles. E eles voltaram, mas ainda não conseguiram a terra na sua totalidade, porque parte daquilo que Deus tinha dado para Abraão, hoje é ocupado pela Cisjordânia. Parte do que Deus tinha dado para Abraão, hoje é o território de Gaza. Parte do que Deus tinha dado para Abraão, que é deles, hoje é ocupado por outras nações. E aí nós estamos chegando a um ponto. E Deus comunica isso com Daniel. Deus diz assim: olha, Daniel, tem um processo. E aí Deus começa a dar para Daniel algumas visões para que ele possa entender o processo. E a primeira visão que Deus deu, na verdade, Deus nem deu para Daniel, foi um sonho que Deus deu para o rei Nabucodonosor. E aí eu gosto tanto dessa história, irmão. Eu gosto muito dessa história. Essa história está no capítulo 2, porque é muito interessante. O rei está dormindo de noite, aí ele tem um sonho perturbador. E ele acorda de manhã perturbado por causa desse sonho. Mas só que ele não lembra do sonho. Aconteceu isso com você? Aquele sonho que te deixa angustiado, que você sabe que é uma coisa muito séria, mas você não lembra. Aí o rei começou a chamar os sábios, né, os adivinhadores da Babilônia. Ele disse: ó, eu tive um sonho, mas eu não me lembro do sonho. E eu quero que vocês descubram o sonho e deu significado. Aí, meu irmão, ninguém sabia. E ele disse: se vocês não descobrirem, eu vou mandar matar vocês. Que adivinhador são vocês, que não sabem de nada. Vocês estão enganando o povo. E aí foi aquela confusão, todo mundo alvoroçado, e todo mundo ia morrer. E falou assim: olha, tem um rapaz aqui que também interpreta sonho. Ele é muito sábio. Falou: quem é? Ele é adivinhão? Não, ele não é adivinhão não, ele é crente. Como é o nome dele? Isso é Daniel. Daniel interpreta sonho. Pois vem aqui, diga ele que vem aqui. Daniel chega lá. Falou: pois não, rei. Você interpreta sonho? Ele disse: não. Interpreto não. Me disseram que você interpreta. Ele disse: não, mas o meu Deus interpreta. Falou: pois fale com ele. Ele disse assim: me dê só um tempinho para mim orar. E Daniel vai orar e pede a interpretação, e Deus dá. Daniel chega no outro dia e diz: pronto, rei. Daniel, tu tem? Ele disse: tenho. O que foi, Daniel, que tu viu? Ele disse: foi assim, rei. Tu estava deitado na tua cama. Eu fui. Estava deitado na minha cama. Ele disse: tu teve um sonho. Eu foi. Disse: tu viu uma grande estátua. Foi mesmo, Daniel. Estou me lembrando. É isso mesmo. Falou assim: a cabeça dela era de ouro. Falou: exatamente, Daniel. Falou: o peito dela era de prata. Isso mesmo, Daniel. É isso aí. Falou assim: rei, o ventre dela era bronze. Exatamente, Daniel. Isso mesmo. Daniel disse: os pés dela eram de ferro. Falou: exatamente, Daniel. Não tô... Aí o rei começou a ficar apavorado, começou a se tremer. Eu que estou dizendo. Aí ele disse assim: olha, e os pés dela eram misturados, barro e ferro. Falou: exatamente, Daniel. Aí ele disse: de repente, na tua visão noturna, ó rei,
você viu surgir uma pedra na montanha. Falou, exatamente, Daniel. Falou, e a pedra rolou sem ajuda de mão. Ninguém empurrou, a pedra rolou sozinha. Falou, foi exatamente, Daniel. Falou, e a pedra veio sobre a estátua e caiu sobre ela, quebrou em pedaços, esmiuçou. Ficou nada, só o pó. Ele disse, foi exatamente, Daniel. Falou assim, o vento soprou e o pó foi embora. Falou, exatamente. A pedra cresceu e encheu a terra. Falou, foi isso mesmo, Daniel. Ele disse, pronto. E o que isso significa, Daniel? Ele disse, a cabeça. Aí ele vai dar o significado. É um rei. É um império. E esse império é o seu. Cabeça de ouro. Esse império, Daniel. Esse império Nabucodonosor é o seu. Império babilônico. Representado pela riqueza, pelo ouro. Mas o teu reino vai passar. E depois do teu reino, vai vir um outro que é 2 braços. Que será um reino não tão pomposo quanto o teu. Ele será um reino de prata. Será os medos e os persas. Que se unem e formam um grande reino. Eles vão vir depois de ti. Só que eles também não vão ficar muito tempo, porque depois desse rei, vem um outro reino, que é o Império Grego, que é o ventre de bronze. Depois do Império Grego, vem ainda um outro reino, que é o Império Romano, que é as 2 pernas de ferro. E aí os irmãos sabem que o Império Romano, depois ele vai se dividir entre Oriente e Ocidente, né? Império Romano, Bizantino, dividido as 2 pernas. E aí no final ele diz assim, só que lá no final, depois, olha para mim, depois desse império, desse 4º império, vai surgir um outro. E esse império ele tem os pés, em parte de ferro, em parte de barro. Ele tem 10 dedos. Ele vai se ramificar em 10 partes. São 5 e 5. Ele vai se ramificar em 10 partes. E aí Daniel dá a interpretação do sonho. Ele falou, olha, rei, essa estátua representa, ela é um resumo. Olha para mim. Essa estátua que vocês estão vendo aí, ela é um resumo da história da humanidade. Deus está dando um resumo, uma síntese para Daniel, dizendo assim, olha Daniel, irmãos, o tempo foi embora. Deus está dizendo, olha Daniel, a história da humanidade, o processo de Israel, vai ficar debaixo desses governos aqui, ó. Só vai acabar o processo de Israel no final do último governo. Então vocês estão sob o comando dos babilônicos, vocês ainda vão ficar debaixo do comando dos persas, dos gregos, dos romanos. Depois do Império Romano, vai se levantar um 5º e último império, que é um grande governo mundial, que vai ser caracterizado pelos pés dessa estátua. E a pedra, Daniel? A pedra é o governo de Cristo, que vai se levantar no final, que foi empurrado da montanha, sem ajuda de mãos, que rolou sobre a estátua, quebrou, esmiuçou, virou pó, e aí depois a pedra cresceu e encheu toda a terra. Eu falei para vocês na quinta passada, que Jesus vai vir estabelecer o governo. Então, meus irmãos, essa é a síntese. O mundo conheceu esses 4 grandes impérios. O Império Romano, o Império Babilônico governou o mundo. O Império Persa governou o mundo. O Império Grego governou o mundo. O Império Romano governou o mundo. Depois desse vem um 5º império, que vai ser, de acordo com Daniel, maior e mais forte do que todos esses que passaram. E esse governo é o que nós chamamos de governo do anticristo. Depois dele é o do Senhor, é o nosso. Depois dele será o nosso governo. Depois do governo do anticristo, nós vamos tomar conta da terra. Eu não sei se você vai ser prefeito, governador, não sei o que você vai ser. Mas a Bíblia diz que nós seremos reis e sacerdotes com ele, e governaremos sobre a terra com vara de ferro. Dê só um toque aí em alguém que está perto de você e diga assim: preste bastante atenção. Você está do lado de uma autoridade.
A Bíblia diz que nós seremos reis e sacerdote com ele. Amém, meus irmãos? Meu tempo acabou. Meu tempo acabou, só fiquei longe do que eu tinha pensado. Porque depois dessa visão, Deus vai dar uma outra para Daniel. E aí pode botar na tela a outra visão, só para a gente comentar rapidamente, a gente já encerra. Daniel vai ter uma visão e ele vê esses 4 animais. Ele vê um leão com asas de águia, um urso que tinha 3 costelas na boca, um leopardo com asas. E ele vê um animal, eu gostei dessa figurazinha aí, que parece um dinossauro, mas não sei se era assim não, irmão. Né? E aí ele vê um 4º animal. Esses 4 animais, irmão, é a mesma coisa da estátua. O primeiro, o anjo dá para ele a interpretação. O primeiro é o Império Babilônico, o segundo é o Império Persa, o terceiro é o grego, e o 4º o Império Romano. Aí tem um detalhe na visão de Daniel, que do último império, que é o romano, ele tinha 10 chifres. Depois nascia mais um, fazia 11. Esse um que nasceu, quebrou 3, ficou 8. Complicou ou não? Ele era um animal com 10 chifres. Chifre fala de poder, tá, irmão? Chifre fala de poder. Era um animal com 10 chifres. Depois nasceu mais um, fez 11. Quebrou 3, ficou 8. E esse um que nasceu depois, ele se torna poderoso. E aí esse um é a alusão ao anticristo. E aí, irmãos, daí nós já temos uma informação assim importante, pelo menos para mim, uma informação importante, de que o governo do anticristo, ele terá alguma ligação com o continente europeu, com os fragmentos do Império Romano, porque o Império Romano, ele vai se acabar, só que do Império Romano vai surgir alguns povos que hoje são os estados europeus, né? Os francos, os germanos, os estrogodos. Pessoal, vocês lembram isso daí, né? Lá do ensino médio, né? Os visigodos, estrogodos, os francos, germanos. Então esses povos vão surgir ali e vão formar. Hoje os francos dão origem à França. Hoje a França, ela vem dos francos, né? Enfim, eu penso isso. O anticristo vai surgir dali, desse contexto, tá? Paralelo a isso, João vai ter uma outra visão. Apocalipse capítulo 13, João tem uma visão de um animal que ele não soube dar o nome desse animal, e ele chamou esse animal de besta. E aí os irmãos vão rir porque eu coloquei uma figura aí, e essa figura que eu coloquei, irmãos, ela não é um desenho. Essa figura, ela é uma estátua. E essa estátua, ela foi posta na praça, em frente ao prédio da ONU. Vocês devem ter visto alguma coisa, isso foi recente. E essa estátua, ela é exatamente a semelhança daquilo que João tinha visto. Então, assim, coincidência ou não, João vê um animal que tinha patas de urso, aparência de leopardo, tinha asas de águia. A única coisa que essa estátua não tem na visão de João era os chifres e as cabeças, porque na visão de João, esse animal tinha 7 cabeças e tinha 10 chifres. E aí cabeça fala de governo, chifre fala de poder. Os irmãos entendam, isso é uma linguagem figurada, não é um animal mesmo. Isso fala de governo, de política, de poder, tá? Então, percebam uma semelhança entre os 10 dedos da estátua, os 10 chifres do último animal que Daniel viu e os 10 chifres da visão de João. Vocês percebem que há uma semelhança entre eles. E tudo isso aponta para a mesma coisa. Um governo que vai surgir no fim dos tempos, que vai tomar conta de tudo. E aí, eu agora ia começar a falar desse governo. Até coloquei aí as características desse governo. Né? Põe aí só para o pessoal ver que eu não estava perdido. Tá aí, eu coloquei as características desse governo. Põe o outro slide para eles verem, né? As características do líder, porque o governo é uma junção de várias lideranças, né? De várias nações, mas tem a característica do líder,
Daí a gente pode analisar isso depois. Pode, né, tem o perfil desse líder, mas não vamos fazer isso mais hoje, porque aí nós íamos ainda dar... Não, pode voltar. Nós íamos ter que ir para a Bíblia, conferindo referência, e nós vamos deixar para a próxima semana, irmãos. Quem entendeu até aqui, diga amém. Irmãos, eu fico às vezes assim encabulado, porque eu sei que o público se divide. Tem uns irmãos que dizem assim: pastor, é maravilhoso, é bom estudar, é bom pensar, é bom a gente refletir, meditar. Aí tem outros que já dizem: não, pastor, eu sou mais pragmático, eu gosto do irmão chegar e dizer logo: o anticristo é fulano de tal, e a besta fera é fulano, e pronto, acabou, e eu não gosto de ficar... Mas aí, meu irmão, não posso dizer isso. A única coisa que eu posso é tentar esclarecer, interpretar, olhar para o texto, trazer significados. E eu sei que tem para algumas pessoas pode parecer cansativo, mas, irmãos, são temas que quem é aluno da escola bíblica vê isso com certa frequência na escola bíblica, mas tem alguns irmãos que não são alunos da escola, precisam ouvir isso. E aí a gente passa tanto tempo sem falar, às vezes tratando de assuntos mais práticos, né, mais do cotidiano, mais do dia a dia, que são muito importantes, de conduta, de comportamento, de santidade. Então o culto de doutrina também é para tratar de conduta, de comportamento, de santidade, mas o culto de doutrina, no meu entender, também pode ser utilizado para a gente trazer um estudo, um ensinamento e ver alguns assuntos que são importantes, até porque esses assuntos eles também são importantes para despertar na gente o temor e a santidade. Amém, irmãos? Saber que as coisas estão chegando perto, e a gente vai estudando esses assuntos, vai se ligando com os fatos, as coisas que estão acontecendo, e a gente vai vendo que de fato a Bíblia tem razão e a vinda do Senhor